Bom dia! Bom dia, mulheres lindas! Lizzie, Ilquinha, Aline, Carol, Sumira. Bem-vindas, bem-vindas todas. Mulheres Davis, bom dia, bom dia. Vamos lá para mais um dia, mais um encontro. Que delícia começar o dia com vocês. Vou ligar aqui a live do Instagram e vou escrever, pessoal, vem aqui para o Zoom, né? Bom dia. Então vamos lá. Quero saber como vocês ficaram ontem, depois do que a gente conversou aqui no encontro. Coloca aqui no chat para mim. Quero saber como vocês sentiram essas informações, como ressoou aí no campo de vocês, na vida de vocês. Tô colocando a live aqui, tá, gente? Link na bio. Ok. E agora como que pina isso? Pin. Consegui. Todo mundo aqui, mulheres lindas, deves lindas, aqui o chat, bastante reflexiva. Sim, Lizzie. Lizzie conseguiu ver assistir ontem a live? Vou colocar aqui o celular. Ixi, ixi, gente. Deve ter alguma coisa aqui. Eu não quero emergência. Eita, meu celular tá ligando para emergência, gente. Não. Temos só emergências astrológicas. Emergências. Ah, bom. Aham. Perguntas de ontem, antes de começar. Alguém tem? Aproveita. Ninguém tem pergunta? Oi, Ou Ju, eu vocês? tenho. Ai, que bom, Sumira, obrigada. Eu fico arrasada quando ninguém pergunta, gente. Vou resumir, Carla. Pode ficar tranquila. Então, eu ontem fiquei pensando bastante sobre tudo que você falou, e aí quando chegou a noite, deu aquela baixada assim. Aí, Uhum, nossa, mas eu chorei um montão. uhum. E aí eu pensei, não sei se você vai lembrar, né, da minha leitura do mapa, que talvez seja ainda o expurgo, né, de coisas do passado, Tá. A sua pergunta, então, ou ainda é. Você fala, então porque você quer você falou, saber se esse choro, se essas emoções têm a ver com esses processos do passado que estão finalizando? Poderia ser essa a pergunta? isso é, porque aí o Saturno entrou em peixes, aí ele já está chamando outras coisas, que antes Sim, era, não sim. sei. Tá bom. Então, vou responder. Obrigada pela pergunta, Sumira. Ótima pergunta. Eu vou dar uma resumida, a Carla pediu aqui, né? É, Oi, Kiara. Mas faz muito sentido, hoje eu vou enfatizar, tá aqui no meu roteiro, eu falei dos 1043 dias, dos 2 anos e meio que Saturno fica é, no signo de peixes, né? Mas eu não enfatizei o suficiente, daí eu coloquei hoje no meu roteiro, mas já coloco aqui, fazendo gancho com a pergunta da Sumira, que é: Saturno está finalizando um ciclo. Sim, falamos sobre finalizações de ciclo. Mas esse ciclo que Saturno está finalizando é nada mais, nada menos do que uma volta completa no zodíaco. É um ciclo de 30 anos aproximadamente. Não é pouca coisa, não, gente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que assuntos trabalhados, potencialmente abertos para a cura, né, para aprendizado, para autodesenvolvimento, para desenvolvimento de si mesma dentro da nossa grande comunidade chamada humanidade. Todos os assuntos desse ciclo, dos 11 signos pelo qual ele passou,
podem vir à superfície agora. Então faz muito sentido, Samira, que você tenha se emocionado ontem depois do nosso encontro, porque a gente está falando aqui de um lugar de autoconhecimento e do ponto de vista astrológico, védico, mas o meu objetivo com isso aqui nada mais é do que acessar, abrir as portas para que você possa acessar o seu sutil e o seu sentir, porque não tem ninguém melhor para saber qual é o caminho a ser feito do que você. Eu estou aqui dando ferramentas e potências que o cosmo oferece agora. Mas esse caminho, ele é único e exclusivo de cada uma, né? Então, sim, faz sentido, Sumira. Estamos lidando com águas, né? E para enfatizar ainda mais esse movimento, Marte está num signo de águas, né? Que fala das nossas emoções, está em Câncer, então tem muita ação e muito movimento aí, né? E Câncer está conectado com esse lugar aqui do nossos seios, do nosso peito. Sabe aquele lugar que aperta quando a gente fica ansioso? É esse lugar, aquela angústia quando a gente sente aqui. Esse lugar é regido por Câncer. E Marte está ali agora, então faz muito sentido que esteja ativando as emoções, as lágrimas e toda essa turma em Peixes. E aí fala de lágrimas profundas mesmo, né? De águas salgadas e profundas. Então, eu diria que foi uma bênção, Sumira, as suas lágrimas ontem. Escreva sobre elas, reconecte com isso hoje, que pode ser muito, muito potente para os próximos passos. Tá bem? Mais alguém? A Aline ficou pensativa, a Kiara começou a sentir desde sábado uma melancolia. Gente, faz muito sentido. A melancolia, a tristeza, eu falei ontem, porque peixes, quando é em desequilíbrio, ele vai para um lugar melancólico, né? E o que é essa melancolia? É de um lugar que a gente não consegue acessar, que é irreal, que a gente quer acessar, mas não consegue. Então acaba virando melancólico, né? Uma tristeza de chegar num lugar que a gente nem sabe onde é, nem sabe onde está, né? Isso tem a ver com é, uma certa ilusão e o escapismo que a gente falou de peixes, né? Então, hoje a gente vai começar aquietando um pouquinho. Quem tiver aí no Instagram quiser passar aqui para o Zoom. E, então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos antes da gente começar a adentrar o como de hoje, né? E o que e o como trabalhar com essa energia cósmica. Então, quem puder, quem não estiver dirigindo, vai fechar os olhos, né? Quem não estiver no trabalho, né? Vai passar o chefe, a chefe, aí, acorda, abre o olho, né? Não. Se conecta de um lugar de presente, mas não fecha os olhos. Quem puder, fecha os seus olhos um instante, salta a sua boca, relaxa a sua face e respira profundo, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz. Isso acalma o nosso sistema nervoso. Inspirações profundas, completas. E hoje, uma terça-feira regida por Senhor Marte, que hoje está em Câncer sideral, ativando e levando a ação, levando o seu fogo de purificação para os nossos sentimentos e para as nossas emoções. Eu convido você desse lugar a colocar uma intenção para esse momento aqui, porque a gente vai falar bastante de intenção. Então, o que é essa intenção? Imagina como você quer finalizar, como você quer sair desse encontro. Mais presente, mais forte.
mais sábia, mais entregue. Sente o que você quer do cosmo hoje, a partir desse encontro, porque você escolheu estar aqui e se conectar com o cosmo a partir desse lugar, do nosso encontro. Vou fazer um mantra para Ganesha para a gente abrir. Se você quiser, você pode me acompanhar. Nanam tva ganapati gum havamahe kavim kavinam upamashravastamam jeshtarajam brahmanaspata anashri vannuti bisida sadhanam Shri Mahaganapataye Namaha. Om Ham Hanamite Namaha. Om Amriteshwariye Namaha. Om Shri Shri Namaha. Om. Check. Ah, voltei rápido, deu até um. Hariom, vamos lá. Hoje, no nosso encontro, a gente vai falar. Eu vou trazer para vocês aqui como, então, usar essa energia de Senhor Saturno em Peixes pós-eclipse, né, com todas as ativações, foi isso que a gente falou ontem, né, de tanta energia em Peixes, com tantas ativações do eclipse. Para quem não conseguiu aproveitar o eclipse, né, fazer as meditações, mergulhar nesse processo, está em tempo, porque o eclipse, o ponto onde aconteceu o eclipse solar, está sendo ativado durante todo esse mês de abril. Né? E foi isso que eu falei ontem, e especialmente dessa potência e do que é a energia de Peixes e com a entrada de Saturno, que fica aí durante 2 anos e meio, fechando um ciclo de 30 anos, né? Depois desses 2 anos e meio, para começar um novo ciclo em Áries, lá em 2028. Mas até lá a gente tem 2 anos e meio para trabalhar com essa energia. Importante saber, essa energia fica muito disponível para a gente quando acontece a mudança de signo, né? Saturno é um planeta lento e depois do boom da mudança, do movimento da mudança, a gente tende a se acostumar com essa energia, né? Então, vamos aproveitar agora, tá? Antes, eu queria fazer um convite para quem está aqui, quem é de São Paulo ou quem vai estar em São Paulo no dia 26 desse mês. É um sábado. Eu vou dar um workshop presencial na Casa Mais, porque fica em Perdizes, com a Bruna Santos, que é professora de yoga, professora de Ashtanga e de Yin Yoga. A gente vai falar sobre o feminino, como se conectar com o sutil. Vai ter prática de Yin, vai ter meditação, né? Vai ter é, palestra sobre esse assunto, como acessar isso no dia a dia, e o cafezinho e a resenha, né? E o momento abraços e fofoca que a gente adora, sempre tem. Então, se você quiser se inscrever, é direto pelo Instagram da Casa Mysore, e eu vou deixar aqui no chat. Então vamos lá, gente. Essa semana, além de todos esses movimentos lindos, né? Do ontem, Mercúrio ficou direto,
né? Trocou, de direção e hoje já começou o seu movimento direto, trazendo aí um alívio para o nosso intelecto, para o nosso hardware, para a nossa mente, trazendo aí um pouco mais de direção de como usar a nossa inteligência. Essa semana também Vênus fica direto, né? E a gente tem uma lua cheia incrível e o aniversário de Senhor Hanuman. É isso que eu vou falar para vocês hoje e como a gente vai poder ritualizar e como aproveitar, tá bom? Então, antes de falar sobre isso, né, dos eventos e como aproveitar, eu queria fechar com uma informação importante. Eu vou abrir todo o nosso a nossa conversa com isso e depois eu vou voltar para esses passos. Peixes é o final do zodíaco e por isso representa os pés do Kala Purusha, né? O zodíaco como figura, como corpo, né? Tem os nossos pés conectados com o signo de peixes. Então, Áries é a cabeça e peixes são os nossos pés. E com essa turma toda em peixes e Senhor Saturno, né? Esse é um momento muito sagrado para a gente olhar para os nossos pés e para os nossos caminhos, né? Então, o que isso quer dizer? Né? Que a gente está num momento sagrado e abençoado para apontar os nossos pés e os nossos passos na direção do que Senhor Saturno está trazendo. E o que é isso? Autotrabalho e trabalho em conclusões e finalizações de assuntos e temas da sua vida que estão se mostrando já em fase de encerramento. Se você ainda não percebeu quais assuntos são esses, corre e vem fazer seu mapa que eu te ajudo, porque já deveria estar latente. Que assunto, Ju? Parcerias, sócios, isso vai depender do posicionamento no seu mapa. Relacionamentos, trabalho, amizades, mudança de casa, vendas, né? São vários assuntos, finanças, que podem estar aí a be, estar beirando um encerramento ou um fechamento de ciclo, né? E é para isso que a gente tem que olhar agora nesses próximos 2 anos e meio, porque depois a energia é do quê? De começo. Vocês entendem como o universo ele é abundante e abençoa a gente? Ele mostra todo o caminho. Não adianta querer começar quando é finalização e querer finalizar quando é força de começo. Você está indo na força contrária. Você está indo na direção contrária. Então vamos aproveitar esse momento. Ah, Ju, quer dizer que eu não posso começar um novo negócio? Não, não é isso. É olhar para os grandes temas e grandes karmas da sua vida que precisam de finalização, tá? Não estou falando do pequeno, estou falando do grande, tá? Dos grandes assuntos que é o que o senhor Saturno ensina, relacionados aos assuntos da sua vida. Então, além dos assuntos de finalização e de conclusões, o senhor Saturno está pedindo um comprometimento espiritual da nossa parte. Está pedindo um aprofundamento devocional. Tô no Zoom, vem pro Zoom. O link está na bio. Comprometimento com a sua saúde, em especial saúde do sono e a saúde do seu descanso. Porque peixe está conectado com os nossos sonhos e descanso, com o nosso sono. E por que que isso é importante agora? Porque está todo mundo envolvido numa espiral maluca de hiperprodutividade.
Nós não somos feitas geneticamente para produzir o tempo todo. Não existe isso, gente. Tem que olhar para o seu momento de descanso. Tem que renunciar. Saturno fala de renúncia. Quais são os pratinhos que você vai renunciar agora? Não dá para equilibrar todos. Onde você pode doar? Renúncia tem a ver com doação também. Então, são todos esses assuntos que vão vir cada vez mais à superfície, dentro da sua vida, da minha, de cada uma aqui, nestes 2 anos e meio. Então, que bom que a gente pode começar agora, que bom que a gente já pode olhar com essa força. E lembra, Senhor Saturno é grande e pesado, Peixes é profundo. Esses assuntos tendem a ser trabalhados de um lugar kármico e profundo. Ai meu Deus, não, maravilha, aproveita para passar a régua. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é começar esse período de 2 anos e meio com os nossos pés apontados na direção certa. Não é isso? Eu quero. Quem mais quer aqui? Coloca aqui, eu quero. Seu Saturno já vai ler aqui. Tem aqui seu Saturno aqui pertinho de mim. Ele lê aqui, eu quero. Eu quero apontar os meus pés nessa direção, alinhada com esse processo. A gente começou ontem a aproveitar quando Saturno trocou. Opa, senhor Mercúrio trocou de direção e a gente estava aqui dando start no nosso encontro. Ponto positivo. Eita, gente. Mais um movimento que eu convido vocês para aproveitar. Nessa sexta-feira é o aniversário. Até que tudo bem, gente. Dá um ok, eu quero da Carla, eu quero demais. Ah, Gabriela, eu quero. Gente, eu quase. Eu tenho uma vela aqui, vou mostrar pra você. Eu fui dar um gole do meu café. Eu quase pus a boca aqui na vela. Ai, gente, só eu, pra descontrair, né? Eu gosto de fazer essas palhaçadas. Tenho que dividir as palhaçadas com vocês. Então, pra quem tá no Instagram, eu quase bebi a vela, tá? Mas tô bem. Tô bem, gente. Tá tudo bem. Ah, hoje é dia de Senhor Hanuman, né? Hoje é dia de Senhor Marte. E a deidade conectada com o Senhor Marte, uma delas é Senhor Hanuman. Para quem não conhece, Hanuman, Shri Hanuman, é o deus macaco. E ele é a personificação, se é que a gente pode usar essa palavra, personificação, para um deus, é a manifestação da devoção. Né? Então, olha como as coisas vão se alinhando. Marte e Saturno, né, que são considerados os grandes maléficos, os dois principais. Tem mais maléfico. Eu não gosto de usar essa palavra maléfico, gente. Crura, tá? Eles são cruéis, ponto. Eles são duros. Que não é maléfico porque faz mal. Lembra? A gente falou do faz mal ontem. Ele não faz mal, ninguém faz mal, nenhum planeta faz mal pra gente porque quer. Falar, aham, vou fazer mal pra esse aí, essa daí vai, vou fazer mal. Não é isso. Não é sobre isso. Mas, Hanuman, voltando, ele tem a habilidade, né? Ele é tão forte, tão potente, tão grandioso, que ele consegue apaziguar as energias tanto de Senhor Saturno quanto de Senhor Marte, né? Ele é filho de Vaio, o deus do vento, e ele representa, se ele é filho do vento, ele tem a conexão direta com o vento. Então, ele representa a nossa habilidade de controlar a nossa mente. E qual é a única maneira que a gente tem de controlar a nossa mente? É através da nossa respiração, é através desse vento. E ele tem a força para fazer com que a gente se mantenha devota das nossas práticas. Aconteça o que acontecer. Senhor Hanuman é
amor, é devoção e proteção. Então, hoje, que é um dia em que a gente tradicionalmente faz práticas para Senhor Hanuman, e a gente está aqui, é um dia lindo e abençoado para você fazer práticas devocionais para Senhor Hanuman, se você ainda não faz, pelo menos de hoje até sexta-feira, quando é o aniversário dele, né? Faça esse remédio astrológico, faça essas práticas. Acho que não tem uma pessoa que sai de uma leitura comigo que não saia com Hanuman Chalice aí para escutar, independente dos posicionamentos, hein, gente? Porque vocês sabem que eu não passo remédio astrológico só para planeta que precisa de ajuda, não. Eu passo remédio astrológico para todo mundo. Tem que honrar, até a galera maravilhosa tem que ser honrada, né? Então, Hanuman Chalice vai carregar a sua bateria devocional nesses dias, né? Então, basta escutar. Se você não sabe mantrar, você pode começar a aprender. Hoje é um dia auspicioso e lindo para você começar nessa semana que é aniversário de Hanuman. E, gente, pede a força que você precisa. Pede mesmo. Eu sempre falo, conversa, os deuses estão aí para ajudar a gente. Desde que esses pedidos venham de um lugar sincero e do seu coração para o bem maior de todos. Quando a gente faz prática para Lakshmi, vale até pedir coisa material? Lógico que vale. A gente precisa de coisa material também, mas desde que venha de um lugar honesto e que isso vá fazer crescer você, a si mesma, como ser, como alma e que vá expandir para os outros também. Então, peça força para Hanuman. Outra forma de honrar Senhor Hanuman é lendo ou escutando o Ramayana, né? Dá para escutar acho que tem, eu sei que tem no, eu escutei pelo Apple Music, mas eu sei que no Spotify também tem, da Glória Arieira, ou em inglês tem o Svoboda, né, que conta a história do Ramayana. E vou passar para vocês um ritual, todo mundo sabe que eu amo um ritual lindo para fazer para o Senhor Hanuman na sexta-feira de manhã. É oferecer, você pode fazer isso no Brahma Muhurta, né, que é o horário do nascer do sol, um pouquinho antes, 45 minutos antes, até o horário que o sol nasce. Mas eu pegaria bem o sol nascendo, porque Hanuman está conectado com Surya Dev também. Então você vai oferecer 11 bananas para o Senhor Hanuman e colocar, antes de oferecer, você precisa de 11 bananas e 11 cravos. Cravo de doce, sabe? Cravo, a erva, que muita gente não gosta. Criança tem horror a cravo. Mas vai pegar o galinho do cravo, vai colocar um em cada banana, essas 11 bananas. E vai oferecer para o Senhor Hanuman. Ju, não tenho altar ou não tenho Hanuman no meu altar. Não tem problema. Você vai fazer uma breve meditação antes e visualizar Hanuman na sua frente. E aí você oferece essas bananas, né? E coloca num lugar alto. Não pode oferecer direto no chão. Se tiver por usar o chão, cobre, né? Põe uma bandeja, põe um tecido, né? Não pode pôr direto no chão o alimento sagrado. Depois, quando você terminar a sua meditação, agradecer, se conectar com o Senhor Hanuman, enquanto escuta Hanuman Chalisa, depois de se emocionar, acho muito difícil você não se emocionar depois que fizer isso. Você vai pegar essas bananas, pode comer uma, e as outras você distribui para crianças, tá bom? Cravo da Índia, com certeza. Eu ponho vou pôr imagens de Hanuman lá no grupo. Carla, com certeza. Aí, a Aline já começou no Hannah Chalisa. Gente, Hannah Chalisa é tudo, tudo, tudo na vida.
É, cravo da Índia, é cravo da Índia, né? O cravo, aquele cravo que põe no docinho, no beijinho, que põe no arroz doce, é esse cravo, né? É esse cravo que as crianças cospem longe, quase infartam. Meus filhos, quando se eles pegam um cravo sem saber na boca, eles quase infartam, quase tem que levar para o hospital. É um drama, assim, sabe? Tem que chamar o SAMU. Eles não gostam de cravo, é esse cravo, tá? Então, se você quiser oferecer flores para o Senhor Hanuman, use flores vermelhas, que é a que ele mais gosta, tá bom? Então, neste mesmo dia, no final do dia, a partir das 18h50 agora, a partir das 7 da noite para arredondar, começa o Titi, começa, né, para quem já está familiarizado com o astrologuês védico, começa o dia lunar da lua cheia. Então, à noite de sexta-feira, você faz esse primeiro de manhã, a sua prática para Hanuman, pede essa força da devoção. E aí, na noite de sexta-feira, você vai se conectar com quem? Com a deusa. Qual deusa? Mahalakshmi. Pode ser outra? Pode. Ju, eu não sou familiarizada com o panteão hindu. Eu sou católica. Pode ser Nossa Senhora. Ju, eu não sou católica. Eu sou Wicca. Pode escolher a deusa que você quer, dentro da religião da deusa, tá? Escolha dentro do seu espaço devocional. Porque se você pegar aqui Mahalakshmi, você nunca se conectou com Mahalakshmi, né? Quem é? Quem é Mahalakshmi? Onde vive? O que faz? Então, escolha o feminino e a força da deusa em que você está conectada agora. Se você quiser correr e se conectar com Mahalakshmi até sexta-feira, maravilhoso. Pode ser também. E por que que essa lua ela é tão potente para a gente se conectar com essa energia do feminino? Primeiro, porque eu acredito, agora estou falando do meu ponto de vista, eu, Juliana, eu tenho a minha certeza e eu acredito que todas as transformações que a gente precisa fazer na nossa vida, elas têm que estar fundamentadas e estruturadas na força do feminino. A força do masculino, e aqui eu estou falando de arquétipos, eu não estou falando de gêneros. A força do masculino, ela não sustenta a transformação. A gente pode precisar dela para dar o pontapé inicial, por exemplo. Vai parar de fumar. Você precisa da força inceptiva e da ação e marciana para cortar o vício, para ceifar esse vício. Mas para sustentar, você precisa do acolhimento e da amorosidade do feminino. Porque esse chibatá não vai fazer você parar de fumar. Foi um exemplo que eu dei aqui. Faz sentido? Mamãe Oxum, sim. Oraiei. É isso, Mamãe Oxum. Sexta-feira é dia de Vênus, é dia do feminino, é dia da Devi. E começa o dia lunar da lua cheia. Lua é feminino, a lua cheia é o seu ápice da luminosidade e da força do feminino. É o puro simbolismo, é o puro suco da deusa. Aproveitem para se conectar com a deusa em você. Se relembrar que você é Devi. E desse lugar de relembrar, você vai conectar, vai juntar a força de devoção de manhã de Hanuman com a força e abundância da Devi para ancorar a energia e ir atrás do que você quer. Todo mundo aqui sabe o que quer?
A gente não sabe a maioria das vezes. E é esse o momento de conectar se você ainda não tem certeza do que você quer. A maioria das coisas que a gente acha que a gente quer é pautada em crenças externas e pessoas externas, e não na nossa essência. Então, se você acha que você está dentro desse espaço, você vai focar em meditar, em se conectar e pedir clareza. O que eu quero? O que é que eu desejo do fundo do meu coração? O que é que eu desejo? Faz assim. Se você não dependesse de dinheiro, de outras pessoas, de casa para morar, de trabalho, se você solta todas as amarras que você tem, não é de verdade, tá, gente? É só para fazer o exercício. Se você não tivesse nada te segurando agora, onde você estaria? Como você estaria? O que você estaria fazendo? O que você ia estar vestindo? O que você ia estar comendo? O que você ia estar sentindo? De verdade. E aí, a partir desses insights, você pode começar a construir um caminho para chegar nesse lugar, incorporando as suas responsabilidades e o que não tem como fugir. Acredita, é possível. Foca nisso, foca nesse ritual, se visualiza, busca saber o que você quer de verdade, porque a partir disso você vai poder finalizar em 2 anos e meio, encerrar o que é preciso encerrar e começar um novo ciclo desse lugar verdadeiro. Sim, tá todo mundo bem? Posso seguir? A Aline fica linda. Tá de batom, Aline? Achei linda. Adorei. Nunca vi ela de batom. Tá linda. Aí, Devi, já tá aí. Tá no vermelho da Devi, no vermelho de Hanuman, no vermelho de Marte. É isso. Usar as ferramentas ao nosso favor. Linda, Maria. É emocionante mesmo. É emocionante. Porque tudo que essa sociedade fala pra gente é que a gente não pode ser emocionante. Não dá tempo de ser emocionante. Dá tempo. Tem aquele meme que fala, nossa, não dá nem pra ser adulto, não dá nem tempo pra chorar porque tem que lavar roupa. Tem que dar, porque isso faz parte da gente. Aí, terminou essa lua cheia de sábado, essa lua, né, esse dia lunar vai da noite de sexta até a tarde de sábado. Ok, encerramos. Dá um respiro. No domingo, o que que acontece? O sol entra em Áries. Ai, que lindo. Começamos mais um ciclo do sol. Pelo zodíaco. Aí sim é o ano novo astrológico, védico. E se você fez esse trabalho com muito amor e devoção, você já vai ter como fazer os seus votos de ano novo, que não são os votos do dia 31. Porque dia 31 não tem nada no cosmo que está conectado. Eu sei que é o sol da linha em Áries. Não tem nada que está conectado com o ano novo no dia 31. Tem a turma que gosta de fazer festa do calendário gregoriano. Mas o suporte do cosmo e dos astros é no dia 13. Uhum. É aí que está a força. Então faça esse trabalho para conseguir chegar nesse espaço concreto dos seus votos. Se você ainda não conseguiu chegar com clareza no que você quer, pelo menos tenha clareza do que você não quer. E isso já é meio caminho andado, tá? Gente, vocês veem quanta energia potente tem no cosmo para ficar se prendendo em desastre? Pode acontecer? Pode.
Mas se a gente está firme em si, na nossa potência e no nosso sagrado, quando os desastres acontecem, a gente não escorrega e cai nesse lugar desqualificado de amor e de presença. E mais do que isso, a gente não só não escorrega, como a gente pode dar suporte para aqueles que estão precisando. Porque não perde tempo com mimimi. Vai fazer o que tem que ser feito. Trabalho de senhor Saturno, independente do que aconteça. Sim. E aí, para fechar, eu tô ficando melhor com os horários, hein? A Aline me conhece, a Yuka conhece. Quem tá aqui comigo faz tempo, eu tô ficando melhor nos horários, que tinha live que eu ficava aqui 3 horas. Adoro, adoro, né? Tô melhorando. Então, eu tô encerrando perto do horário que eu me comprometi a encerrar. Quem tá aí ainda, vem pro Zoom. Quem tá no Instagram, vem pro Zoom. É, vamos lá. Para fechar, tudo bem até aqui, gente? Vocês estão bem? Tá tudo bem? Espero que sim. E se não tiver bem também, tá tudo bem. Porque para a gente ficar bem, a gente precisa não ficar bem. O importante é que alguma coisa aí seja mexida, né? E aí, para fechar, né? Eu vou fechar com os pés de peixes que eu falei lá no início, né? Com os pés do zodíaco. Que esse é o momento da gente se conectar com os pés, independente de onde você tem peixes, né? Que o primeiro olhar é esse, para onde eu aponto os meus pés? Qual é a direção que eu aponto os meus próximos passos, né? Fora para onde eu aponto, né? Que é o fim do meu corpo, é o fim da minha manifestação. Então a gente tem todo o nosso corpo, os pés são o fim. Por isso fala de onde quero chegar, e no final do dia todo mundo quer chegar no mesmo lugar, que é de volta para si mesma e viver em confluência com o cosmos. E também é o meio, porque a gente precisa deles para caminhar. Então vamos honrar esse momento, né? Como? Curvando o nosso ser, toda essa manifestação, aos nossos próprios pés e aos pés do sagrado. Por que aos nossos pés? Porque você precisa se reconhecer e se honrar para começar a se mexer. Se você não se reconhecer, não tem no que mexer. E você não tem como partir de um lugar para o sagrado se você não honra tudo o que passou. Mesmo as coisas ruins, gente. Isso não quer dizer que tem que perdoar, tem que abraçar, não é isso. Mas você precisa olhar com realidade para tudo o que aconteceu. Porque só quando a gente olha com honestidade e realidade que a gente pode realmente transformar. Então lembre de se curvar aos seus próprios pés, porque você é divina, você é sagrada. Para quem gosta dos rituais como eu, oleação nos pés. Muito oleação nos pés e escalda-pés, né? É momento de cuidar dos pés. Cuidado com, né, possíveis machucados nos pés. Quem tem uma turma aqui que já está bem familiarizada com o próprio mapa, né? Então, cuidado se você tem proeminência aí nesses posicionamentos com machucados nos pés, né? E observe se os seus calçados estão servindo em você. Uhum. Eles estão de acordo com você? Estão de acordo com o que você está buscando e onde você vai colocar os seus próximos passos? Quando eu comecei o meu processo de, quando eu comecei a minha caminhada, na minha jornada de autoconhecimento e de despertar, a primeira coisa que eu doei foi um sapato, foi uma sandália. Ela era uma sandália de salto, era a minha sandália preferida da vida, era uma sandália caríssima. E eu tinha um apego, um apego, um apego, um apego.
E aí eu fui nesse retiro, eu fui nessa aula, nesse encontro em que a gente tinha que doar alguma coisa, né? E aí eu falei, é isso. É esse sapato que eu preciso desapegar. Foi só uma ilustração, que às vezes a gente tem muito apego, né, a sapatos. E veja se esses sapatos estão de acordo com você agora. E os que não estiverem, doe. Fique descalça, com os pés na grama, o máximo que você puder, quantas vezes você puder, especialmente aos sábados. Né? É remédio para o Senhor Saturno e é remédio para os seus pés. E, por fim, né, tornar os seus passos sagrados. Apontar os seus pés para o sagrado. Sempre. Então, prestar atenção nos passos que você dá, como você pisa e em que direção você está indo. Porque às vezes uma pausa de um passo pode fazer toda a diferença na sua vida. E com isso, eu fecho, né? Quem tá aqui, tem gente que tá aqui que já fez parte desse grupo. Eu convido vocês que estão aqui, né? Quem sentir, a se juntar a mim e outras mulheres incríveis, né? Para aprender como dar estes passos na direção do sagrado, que nada mais é do que você, né? Então, tudo isso que a gente falou hoje pode ser uma realidade na sua vida. O sagrado pode e deve ser uma realidade na sua vida e ele não é separado do seu dia a dia. Ai, Ju, eu não tenho tempo para fazer minha prática. Tem. Ju, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2. Ai, Ana, que eu não tenho dinheiro. Tá vibrando na falta. Eu tô fazendo muitos cursos. Tá se distraindo. Ah, é que eu preciso, eu dependo do meu marido, companheiro, que usa o cartão, toma de volta o controle para você. Sempre vai ter uma desculpa para não fazer o que é importante para você. E o que é mais importante para você é o seu sagrado. Todo o resto se alinha uma vez que você está alinhada com você. E o que é estar alinhada com você? É estar vivendo uma vida a partir do seu coração, do sagrado do seu coração. Quando você se reconhece nesse sagrado, né? E cada coração, ele é único. Não pode jogar todo mundo no balaio do coração. É como a nossa impressão digital. Cada coração é um. Cada batida do coração é uma e tem o seu ritmo próprio, individual. Então, esse grupo, né, que é uma mentoria, que chama Ser Cósmica, é uma mentoria em grupo, porém ela é individual, ela é personalizada para você. E aí fazemos as práticas com um todo, em conjunto, tá? E das outras vezes eu sempre colocava um monte de slide, ficava explicando um monte de coisa para vocês. A única coisa que eu quero contar para vocês é que essa mentoria tem um método, porque sem método a gente fica totalmente perdida. E diferente das outras vezes, eu vou mostrar para você o método. E aí você decide se você quer conhecer o método, se você quer estar comigo aqui. Ficou torta a minha tela. Voltei. Vocês conseguem ver a tela? Opa. Então, quem não tá no Instagram não vê tela. Sinto muito. Gente, o método é esse. É simples assim, tá? É o método cósmico. Que uma vez que você ancora isso, independente do momento da sua jornada, independente do que você acredita, independente da sua religião, você pode escorregar,
você pode sair um pouquinho do trilho, você pode até dar uma pausa, mas você nunca mais esquece o caminho de volta para você. Sim? Por quê? A primeira coisa que você precisa fazer para se conectar é se abrir. E tá todo mundo aqui já tá aberto para se conectar. Uma vez que a gente se conecta, é preciso observar. Não adianta ficar conectado e entrar nesse barato de estar conectada. É gostoso estar com o olho fechado, respirando, é gostoso. Mas isso não se torna uma meditação. Isso não se torna um caminho se você não está preparada para se observar. E aqui já começa a diferença de outros métodos. Não é só conectar, não é só respirar, é necessário observar. E se você observa, você começa a abrir espaço para o seu sentir. Porque tem muita técnica que fica no automático e você não sente. Fica ali repetindo, repetindo, repetindo. Só a partir do sentir você vai entrar em meditação. E aqui, para mim, é a chave que vira tudo na vida. Depois que você faz esses passos, você integra. Então, eu ensino o passo a passo disso. É uma prática que dura 26 minutos se você fizer lenta e pausada. Se você não integrar a sua conexão, a sua autoobservação, o seu sentir, a sua meditação, o seu mantra, o seu yoga no seu dia a dia, não funciona. E onde que integra? No seu coração. E toda vez eu falo, escreve esse mantra. Não existe real transformação se não for feito a partir do coração. E eu te ensino a integrar. Uma vez integrado, confiar e amar vem de bônus. Mas eu ensino aqui também, se você está tendo dificuldade, eu mostro o caminho para você, tá? Hoje é isso, gente. O meu convite para vir ser cósmica fica por aqui. E se você sentiu este chamado, esse desejo, essa vontade de se conectar dentro desse processo, é só me chamar. Todo mundo tá lá no grupo. É só me chamar no WhatsApp ou pode me mandar um oi aqui e falar eu quero, Ju. E a gente vai conversar rapidinho no Zoom. Dessa vez eu tô fazendo diferente. Eu vou abrir um espacinho de minutos para cada uma que quiser e que sentir. A gente vai se conectar. São 5 minutos que você precisa, eu e você, para você tirar todas as suas dúvidas, para a gente entender se esse é o passo que você precisa dar agora. Porque esse passo precisa de Saturno em Peixes. E, para fechar, a gente começa no dia 26 de abril, que é Akshaya Tritiya. É o dia mais auspicioso do ano. Tudo o que você faz nesse dia gera frutos infinitos. Eu vou falar mais da Akshaya Tritiya aqui, mas ano passado a gente começou nessa data também e foi extremamente auspicioso. Porque não é para mim, é para vocês. Ó, aqui tem a Kel que já fez, a Ilka já fez, a Márcia, que fizeram Cósmica e estão aqui. Jai, essas mulheres lindas. Então, faça o encontro comigo. Separa 5 minutinhos. Se você sentiu, me chama no WhatsApp, tá? Eu vou mandar imagens de Hanuman para vocês, né? Quem já passou algumas vezes, é a terceira vez que o Cósmica tá batendo a sua porta, venha, né? E é com vaga limitada, é um espaço único, são 40 dias, a gente não tem prática todos os dias, a gente não tem encontro todos os dias, mas a gente tem 8 aulas teóricas de 1 hora, 2 plantões de dúvida, um encontro comigo para falar do seu sadhana, da sua prática pessoal, baseado no seu mapa natal. Não é no meu, não é da turma, não é do.
do ser cósmica, é no seu. E tem três professores incríveis que se juntam a mim. Vocês foram as primeiras, tá bom? A saber. Aí agora o resto eu coloco lá, tá? Cósmica é muito maravilhoso. Vocês são cósmica. A gente chega, passou da hora, gente. Vamos ser cósmica, pega carona, seu Saturno, em Peixes, em Vênus, Hanuman, pega carona em quem quiser. Tá bem, tá bom? Akshaya Tritiya é no dia. Oi, obrigada! É no dia 29. É isso mesmo. Eu falei 26, né, Li? Pelo amor de Deus. Gente, apaga aí. Quem escreveu 29? Pelo amor de Deus. 29. Olha eu falando data errada, né? Pelo amor de Deus. Não pode. Não pode falar data errada. Dia 29. É muita emoção de mostrar o Cósmico para vocês. É dia 29. E aí é abertura, né? E no dia 1 é a primeira aula. Todas as aulas são às sextas-feiras, às 7 da manhã, tá bom? Para quem já precisar entender trabalho, 7 horas da manhã, 1 hora de duração a aula. Tudo fica gravado na plataforma da Hotmart. Tem áudios de meditações que são além das aulas salvos, tem apostilas, tem manifesto, tem muita coisa. Vocês foram as primeiras a saber. Tá bom? Obrigada, Ali, por me lembrar que é dia 29. Não, já, né, apagaram aí. Escreveu 29, bem grande. Akshaya Tritiya. Eu vou voltar para falar de Akshaya com você. E o que fazer em Akshaya. Alguma dúvida de hoje? Tá todo mundo feliz? Tá bom. Estou por aqui. Obrigada. Obrigada por estarem aqui. Seguimos conectadas até já já. Jai. Tchau.